O Treze que acompanha, já esteve na Venezuela, né? E cobriu a última eleição, já cobriu o governo ainda do Hugo Chávez, cobriu Nicolás Maduro, para nos dar um pouquinho também de contexto, de informação e de acompanhamento de repórter da questão que envolve, ou das questões que envolvem a Venezuela. Tudo bem, Treze? Bom dia. Tudo bem, Kelly. Estamos aí acompanhando daqui de Porto Alegre, né? Eu tive na Venezuela em 2012 para a última eleição do Hugo Chávez. O Chávez morreu 4 meses depois, né? A terceira eleição dele e a derradeira. E o sucessor, na época, a gente já conheceu o Maduro, porque eu participei de uma entrevista que eles deram para correspondentes estrangeiros, para o pessoal de fora que estava, e o Maduro já foi apresentado por ele. Ele disse que se algo acontecesse a ele, que votasse no Maduro, né? O Maduro era um militante esforçado. Eu acho até a rádio me botou no ar aí por causa disso, né? Que eu fiz um perfil dele aqui, um perfil pequeno, tá na capa do site, né? Sim. E ele é um sindicalista, né? É um sindicalista profissional. Ele mais fez atividade sindical do que trabalho regular normalmente, né? Ele era motorista de ônibus, daqueles ônibus que fazem ligação entre os trens do metrô, né? Como temos aqui as linhas coligadas aqui. Integração, exatamente. Ele era isso aí, e lá ele era sindicalista. E nessa militância sindical ele se aproximou do Movimento Bolivariano Revolucionário, fundado pelo Chávez, que é tenente-coronel do Exército, e tentou um golpe militar em 92, de matiz socialista, assim, socializante, fracassou e foi preso. E anos depois o Chávez acabou dando a volta por cima, foi libertado, se elegeu em 98. E o Maduro virou sucessivas vezes deputado federal, depois foi chanceler do Chávez, apesar dele não ter assim, uma formação, ele só tem ensino médio, né, para o que consta. E depois de ser chanceler, ele foi ungido pelo Chávez como sucessor, e deu certo, né? Se elegeu 3 vezes uma vez. Mas tem alguma diferença, apesar do aspecto ideológico, mas tem o Chávez me parecia mais político e o Maduro mais maluco. Maluco até, desculpa a expressão, mas assim, completamente sem sentido. E não estou dizendo que havia muita razoabilidade no Chávez, mas eu queria traçar esse paralelo entre um e outro, por favor, Treze. Sim, perfeito. Assim, né, o Chávez esteve, inclusive, em Porto Alegre, né, nos fóruns sociais mundiais aqui. Lembra? E é impressionante, tanto naquela vez a gente viu ele aqui, mas aí como espectador mesmo, né, assistindo ali o pronunciamento e tal, como lá na Venezuela o que impressionava no Chávez era o carisma. Essa é uma palavra que rima com o chavismo, no caso do Chávez, né? Um sujeito assim com um dom da oratória tremendo, né? Lembra em partes o Leonel Brizola e lembra o que a gente viu, né? O Brizola vi pessoalmente, mas o que se ouve falar do Getúlio Vargas, mas na questão de magnetismo, né? Nos discursos e tal. Nada disso se atribui ao Maduro, né? Embora ele também tenha o hábito de longos discursos e tal, né? O Chávez era idolatrado, né? E o Maduro é muito contestado internamente. Tanto que dizem que perdeu as últimas eleições e aí perseguiu e botou na cadeia vários opositores, né? E acabou se consolidando mesmo com perda nominal da votação, né? Ele não tem nem de longe o carisma do padrinho político dele, né? Do Chávez. Uma outra coisa aqui para as pessoas, né? Vamos citar algumas coisas que eles se apoiaram e coisas que dá para criticar, né? A receita deles, tanto do Chávez como do Maduro, né, é programas populares de distribuição de renda, como o Bolsa Família, aliás, muito parecido com o Bolsa Família, de moradias como Minha Casa Minha Vida, lá se chama Viviendas de Mi Tierra, acho que é, e a gente chegou a conhecer, né, algumas moradias dessas populares e tal. E de saúde, e de saúde, que é aqueles tipo médicos de família e tal, né. Semelhante àqueles que tem em Cuba e aqui como o programa Médicos de Família que tem no Brasil, né? Muito interessante do médico ir visitar as famílias, né? E os idosos principalmente. Essas 3 coisas aí, com certeza deram ao Chávez e ao Maduro um amplo apoio popular durante muito tempo. Mas vai virando também, né, Treze, porque o Chávez tem um apoio, exatamente isso, a questão do carisma,
povo venezuelano, ainda que tivesse alguma resistência, mas tinha com o Maduro as coisas vão piorando, né? Vão tem questão de inflação, tem questão de alimento e o medo e mesmo a questão autoritária que a gente estava falando, né? Ditatorial. Teve tremendas crises econômicas, né? Tremendas crises econômicas, né? Em parte provavelmente pelo estilo de governar e tal. A Venezuela não é muito autossuficiente em nada, a não ser em petróleo, né? Então, isso provocou. Teve também, parte disso, é culpa, evidentemente, do bloqueio, né, econômico a que eles estão submetidos por parte dos Estados Unidos e de outros países, né? Mas parte não é, né? Parte é a questão que a economia, né, nesses regimes ela é muito planificada, né, e não trabalha de acordo com o mercado, né. Falando sobre o autoritarismo, é interessante falar. Pode falar, Thiago. E depois eu ia perguntar só quanto tempo tu ficasse na Venezuela, lá em 2012? Não, eu fiquei poucos dias, uns 10 dias, mas intensos, porque eu fui para cobrir a eleição, né. E aí entra uma parte do autoritarismo, né. Para você entrar lá, muito difícil se dizendo jornalista, né. Então eu acabei ocultando, né, eu só botei. Foi como se eu fosse um turista, tal. Lá chegando, eu aí evitei com isso, digamos, aquele constrangimento a que o jornalista é submetido muitas vezes na entrada do país já, por ser jornalista, né? Mas aí eu me credenciei lá como jornalista e tal, para cobrir. E depois que eu me credenciei, que foi uma maratona burocrática, eu era acompanhado em todas as entrevistas que eu ia fazer e em todos os locais que eu ia, até nos restaurantes, mas tinha alguém do governo acompanhando perto, próximo, a mim e aos outros jornalistas. Mas que loucura! No hotel, sim, os principais hotéis, quando tinha mídia internacional, eram bastante vigiados, assim, né? As entrevistas, inclusive as pessoas que a gente tinha muito medo da entrevista, né? Porque é um estado policializado, assim, digamos assim. Não diria que é policialismo, mas as pessoas não têm o livre pensar, assim, né? Agora, outro engano, as pessoas dizem que o estado da Venezuela, que a Venezuela é um país socialista. Ele não é um país socialista. Ele tem programas muito voltados para a questão social e tal, mas não é assim como Cuba, em que grande parte da propriedade é estatal. Não, a maior parte da propriedade lá na Venezuela ela é privada. Ela é privada. Tá? Privada, é propriedade privada. Inclusive tem grandes empresas multinacionais, algumas estabelecidas lá. Tem que pagar uma grande parte de impostos para o Estado, né, para o governo. E o que tem de similar é que, na realidade, eles são muito nacionalistas. Eles são anti-americanos, o governo, né? Anti-americano e se diz adverso ao capitalismo como conhecemos, né? Seriam, em tese, social-democrata, mas não é, né? Na prática é um regime autoritário com vieses socialistas, mas não com a economia ainda em mãos privadas, né? Ela é uma tá lá na tua coluna, né? Todo o histórico que tu acompanhasse lá em 2012, a ascensão do Nicolás Maduro até a presidência da Venezuela. Tem processos contra o Maduro, né? Tem processos internacionais contra ele, violações de direitos humanos, perseguição a opositores, tem outras coisas. Tem essa coisa também dos ataques americanos, tem duas matérias, né? Tem uma sobre a escalada, é uma outra reportagem que está no ar aí, sobre a escalada que vem desde agosto, né? Desde agosto a escalada militar desse episódio americana ali no entorno, aí por parte dos Estados Unidos, né? E assédio dos Estados Unidos até conseguir derrubar o cara, né? Treze, muito obrigado. Humberto Treze, muito obrigado mesmo, com duas matérias lá em GZH. Recomendamos, inclusive, né? Fazendo essa recuperação de trajetória, estou com o texto aberto aqui. Nicolás Maduro foi motorista de ônibus e se transformou em homem de confiança de Hugo Chávez, fazendo toda essa reunião de informações. Nicolás Maduro, 63 anos, fez do sindicalismo sua catapulta para chegar ao poder na Venezuela. Poder que acaba de deixar ao ser capturado por uma força dos Estados Unidos nesta madrugada. Maduro, motorista de ônibus, como disse o Treze aqui pra gente.